Olá, e se a gente começasse hoje com uma cena, um encontro que quebra, assim, de propósito, todas as regras sociais e religiosas da época? Todas sem exceção. Pensa só na cena. Jesus, uma figura central do judaísmo, puxa a conversa com uma mulher samaritana. Sozinhos. Sozinhos, num poço, sob o sol do meio-dia. Isso, pra época, era o tipo de coisa que simplesmente não acontecia. Não mesmo. Era impensável. E é exatamente para lá que a gente vai hoje. Um mergulho profundo no capítulo 4 do Evangelho de João. Um capítulo riquíssimo. Muito. E as nossas fontes aqui são várias versões de estudo da Bíblia, sabe? Que trazem não só a história, mas todo o contexto. A geografia, a política, as tretas históricas, a teologia. O pacote completo. Em dois encontros centrais desse capítulo. O primeiro, esse com a mulher samaritana, e o segundo com o oficial do rei, com o filho dele que estava, assim, nas últimas. Dois encontros muito diferentes, mas conectados. Pois é, a gente vai ver como a geografia, as tensões da época e as conversas aparentemente simples revelam algo muito, muito maior. Vamos lá. Então vamos. A cena começa com Jesus saindo da Judéia, precisando ir para Galileia. Uma coisa que eu achei fascinante nas fontes foi olhar o mapa da região. O mapa ajuda a entender tudo. Total. Para a gente ter uma ideia, a maioria dos judeus fazia um desvio gigantesco para não ter que pisar em Samaria. Eles consideravam a terra e o povo de lá, tipo, impuros. Completamente. Então eles atravessavam o Rio Jordão, subiam para uma outra região, a Pérea, e depois voltavam. Era uma volta enorme. Um caminho muito mais longo. Só que o texto diz uma coisa que me deixou coçando a cabeça. E era-lhe necessário passar por Samaria. Aí tá o ponto-chave. Espera aí, né? A gente acabou de ver que todo mundo evitava esse caminho. Então, quando o texto diz que era necessário, soa quase como uma provocação. Não era o caminho mais fácil, nem o mais seguro socialmente. Tinha um propósito ali, não tinha? Tinha. E essa palavra necessário é quase um código no texto. Ela sinaliza que a bússola de Jesus não apontava para o norte geográfico, sabe? Apontava para um encontro que já estava marcado na agenda divina. Não foi um atalho, foi um compromisso. Ele estava indo para Samaria porque alguém específico o esperava lá, mesmo que essa pessoa ainda não soubesse disso. Uau! E o local desse encontro é a cidade de Sicá, perto do famoso poço de Jacó. E tem um detalhe que parece pequeno, mas é uma pista enorme. A hora. A hora diz muito. Era hora sexta, ou seja, meio-dia, o sol a pino, as mulheres iam buscar água ou de manhã bem cedo ou no finzinho da tarde, justamente para fugir do calor. Claro, era o mais sensato. Uma mulher ir buscar água sozinha. Ao meio-dia. Isso diz muito sobre ela, né? Diz tudo. É um indício fortíssimo de que ela era uma pessoa à margem da sociedade. Provavelmente estava evitando os olhares, os cochichos das outras mulheres que iam em grupo nos horários mais frescos. E é nesse exato momento de isolamento, de vulnerabilidade, que Jesus não só aparece, mas quebra outra regra de ouro. Qual? Ele, um homem judeu, dirige a palavra a ela, uma mulher samaritana, com um pedido super mundano. Me dá um pouco de água. É bom a gente lembrar o tamanho dessa quebra de protocolo, né? Judeus e samaritanos, vamos dizer assim, Não se bicavam. não se bicavam mesmo. Era uma hostilidade antiga, com raízes de séculos. Exato, vinha lá da época em que o reino de Israel foi conquistado pela Síria. Parte da população foi deportada, outros povos foram trazidos para lá, gerando uma mistura étnica e religiosa. Entendi. Para os judeus mais puristas, os samaritanos eram uma versão, digamos, pirata da fé judaica. E para piorar tudo, eles construíram um templo rival no Monte Gerizim para competir com o de Jerusalém. Nossa, Então, quando Jesus pede água, ele não está só com sede. Ele está demolindo um muro de ódio e preconceito com uma frase. O próprio autor do Evangelho faz questão de botar uma nota de rodapé no texto, né? sim, Escreve, porque os judeus não se dão com os samaritanos. exato. Ele quer que o leitor entenda o choque da cena. E a partir daí, a conversa decola de um jeito totalmente inesperado. Jesus inverte o jogo e oferece a ela água viva. E a reação dela é perfeita. É totalmente compreensível, né? Se alguém me oferece água viva do lado de um poço,
Eu vou perguntar onde está a fonte de água mineral, não vou pensar numa revelação espiritual. Claro, ela está sendo super prática. Ela olha para ele e diz: o senhor não tem nem balde e o poço é fundo. E as notas dizem que o poço tinha mais de 30 metros. 30 metros. Ela está totalmente no plano físico. E o fascinante aqui é que Jesus usa essa sede física dela como uma ponte. Ele faz isso o tempo todo. A água viva que ele oferece é uma metáfora para o Espírito Santo, para uma satisfação que nenhuma água de poço pode dar. Sei. É a mesma técnica que ele usou com Nicodemos no capítulo anterior, falando sobre nascer de novo. Ele pega um conceito terreno, água, nascimento, e o eleva para uma realidade espiritual. Ele está dizendo para ela, você veio aqui por causa da sede do seu corpo, mas eu quero falar sobre a sede da sua alma. E aí vem um momento que vira a chave da conversa. Para mostrar quem ele é, Jesus não faz um milagre espalhafatoso, ele faz algo muito mais íntimo e até desconfortável. Muito mais. Vai lá, chama seu marido e volta aqui. Ela responde seca, não tenho marido. E é aí que vem o golpe de misericórdia. A revelação. Você falou bem. Porque você já teve 5 maridos e o homem com quem você vive agora nem seu marido é. E a gente precisa analisar o impacto disso com cuidado. A primeira leitura pode parecer que ele está expondo o pecado dela, sabe? Humilhando-a em público. Sim, é a primeira impressão que dá. Mas o objetivo, segundo as análises, é o oposto. Ele está revelando a identidade dele como profeta, alguém com conhecimento sobrenatural. É como se pela primeira vez na vida alguém a visse de verdade. Exato. Por trás de todas as camadas e rótulos e não a julgasse. E essa sensação de ser vista a liberta para fazer a pergunta mais importante da vida dela. Exato. Ela deve ter pensado, ok, tô na frente de um homem de Deus, essa é a minha chance, é agora ou nunca. E ela manda a pergunta que era o centro da briga entre judeus e samaritanos. Onde é o lugar certo para adorar a Deus? Aqui no nosso monte, o Gerizim, como nossos pais ensinaram, ou lá em Jerusalém, como vocês judeus insistem? Era o iOS versus Android da religião da época. Totalmente. Exatamente. E o que Jesus faz aqui é, basicamente, desromper a religião como ela era conhecida. Ele pega a maior disputa teológica daquele mundo e diz, olha, vocês estão discutindo sobre o hardware, sobre o aparelho, boa analogia, mas eu vim trazer um software completamente novo que roda em qualquer lugar. A resposta dele é revolucionária. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Uau! Isso é uma mudança de paradigma total. Ele está dizendo que a adoração verdadeira não é mais sobre um lugar geográfico, uma montanha ou um prédio. Não é sobre rituais externos. É sobre uma conexão interna, autêntica, real com Deus, que acontece no espírito humano na sinceridade. Ele estava, na prática, demolindo os 2 templos, o de Jerusalém e o de Gerizim, e dizendo que o novo lugar de adoração era o coração humano. Nossa, e o diálogo chega no seu clímax. A mulher, provavelmente com a cabeça a mil, processando tudo isso, fala sobre a esperança que eles tinham na vinda do Messias, o Cristo, que viria para esclarecer tudo. A esperança final deles. E é nesse momento que Jesus faz uma das declarações mais diretas e claras de todo o Evangelho. Ele olha nos olhos dela e diz, eu o sou, eu que falo com você. Sem rodeios, é direto, é pessoal. Para uma mulher samaritana, com um passado complicado, é uma revelação bombástica. E bem nessa hora, chegam os discípulos voltando da cidade com o almoço. A gente pode imaginar a cena, né? Eles veem Jesus de papo com a mulher samaritana e ficam de queixo caído. Totalmente chocados. Mas enquanto eles estão ali paralisados pelo choque cultural, a mulher faz algo muito simbólico. Ela larga o pote de água dela no chão e sai correndo para a cidade. Esse detalhe do pote de água é genial. Não é? A razão pela qual ela foi até o poço, a necessidade física dela, o objeto que definia sua tarefa diária, tudo isso ficou para trás, esquecido. Foi substituído por uma descoberta muito maior. Exato. E ela se torna ali a primeira missionária em Samaria.
E o jeito que ela faz isso é incrível, ela não chega pregando, dando sermão. Ela chega com uma pergunta que desperta a curiosidade. Ela convida. Vem ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? E se a gente conecta essa cena com o que Jesus diz logo em seguida para os discípulos, o quadro fica perfeito. Sim, eles estão ali oferecendo comida, preocupados com o almoço, e Jesus aponta para o horizonte e usa uma metáfora do campo. Ergam os olhos e vejam os campos, eles estão brancos para a colheita. E quem está vindo no horizonte? A população de Sicar saindo da cidade, atraída pelo convite daquela mulher. Eles são a colheita inesperada. Uau, que imagem! A fé daquela gente nasce em duas etapas. Primeiro, pela fofoca boa, pelo testemunho da mulher. Mas depois eles pedem para Jesus ficar. Ele passa 2 dias lá e a fé deles amadurece. Sei. Eles mesmos dizem, agora a gente crê não só pelo que você disse, mas porque nós mesmos ouvimos. A fé se torna pessoal. E depois desse encontro que virou uma cidade inteira de cabeça para baixo, a gente segue com Jesus até a Galileia. Muda o cenário. Muda completamente. E lá ele encontra um tipo de desespero diferente. Não a sede de uma alma, mas a de um pai prestes a perder o filho. A narrativa muda de ritmo. Um oficial do rei que provavelmente trabalhava para Herodes Antipas vai de Cafarnaum até Caná. E as notas indicam que é uma viagem de mais de 30 quilômetros. É um esforço enorme movido pelo desespero. Totalmente. E a primeira resposta de Jesus a esse pai aflito parece, à primeira vista, meio fria, quase dura. Sim, é um pouco estranha, né? Ele diz, se vocês não virem sinais e maravilhas, de jeito nenhum vocês vão crer. Isso soa como uma bronca, né? Sim, mas as análises sugerem que é menos uma crítica pessoal ou oficial e mais um comentário sobre a mentalidade geral na Galileia. Ah, entendi. É um desafio que coloca em contraste direto a fé que precisa ver para crer, com a fé dos samaritanos que acabaram de crer só com base no ouvir. Mas o pai não se abala com a crítica. A dor dele é muito maior que qualquer debate teológico. Ele insiste. Ele é prático. Senhor, desce, antes que o meu menino morra. A urgência dele é palpável. Demais. E aí, a resposta de Jesus é de uma simplicidade e de um poder absurdos. Ele não faz um ritual, não vai com o homem. Ele apenas declara, à distância. Pode ir, o seu filho vive. E o texto diz algo fundamental. O homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. Ele confia. Ele acredita na palavra e um momento crucial é o que acontece na volta para casa. No caminho, os servos dele vêm ao seu encontro com a boa notícia. O menino estava melhor. E aí vem a parte investigativa, né? Exato. Aqui o oficial faz o que qualquer um de nós faria. Ele age como um cientista. Ele pergunta, a que horas exatamente ele começou a melhorar? Os servos respondem, ontem, à 7ª hora, a febre o deixou. E o pai se dá conta de que foi no exato instante em que Jesus disse, o seu filho vive. Isso arrepia. É a prova de que o poder na palavra de Jesus não depende de geografia, de proximidade física. A palavra dele viaja e age. Com certeza. E o texto faz questão de marcar que esse foi o segundo sinal de Jesus na Galileia. E o resultado é transformador. A cura não só salva a criança, mas faz com que o oficial e toda a sua casa, toda a sua família, passassem a crer. Um milagre pessoal se torna uma fé comunitária. É incrível. Ok, então vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. O que a gente tira desses 2 encontros tão diferentes? Muitas coisas. Para mim, saltam aos olhos alguns pontos. Primeiro, essa quebra deliberada de barreiras de todo tipo. Social, étnica, religiosa, de gênero. É impressionante. Sim, ele ignora todas as convenções. Segundo, essa ponte que Jesus constrói o tempo todo, partindo de uma necessidade física bem humana, sede, uma doença grave para levar a pessoa a uma realidade espiritual muito mais profunda. Ele sempre começa no concreto para chegar no transcendente. Exato. E terceiro, o poder absurdo que um único testemunho, uma única vida transformada, tem de contagiar uma comunidade inteira. E se a gente coloca as 2 histórias lado a lado, o padrão fica ainda mais claro. Ambas são sobre pessoas que, de um jeito ou de outro, eram de fora. Verdade. A mulher samaritana era marginalizada por sua etnia, gênero e sua história de vida.
O oficial do rei trabalhando para Herodes talvez nem fosse judeu, poderia ser um gentil. Faz sentido. E nos dois casos, o encontro pessoal com Jesus gera uma fé que transborda, que não fica contida na pessoa, mas se espalha como uma onda. Primeiro para a cidade de Sicar, depois para a casa inteira do oficial. É um efeito dominó da fé. E isso nos deixa com uma provocação final para pensar. Essas histórias mostram Jesus encontrando as pessoas exatamente onde elas estão, no meio da bagunça da vida cotidiana, sabe? Do lado de um poço, no meio de uma crise familiar desesperadora. Mas ele nunca as deixa onde as encontrou. Ele sempre as convida a olhar para algo mais profundo. Então a questão que fica é, se a verdadeira adoração, como Jesus a definiu, não depende mais de um lugar físico, de uma montanha sagrada ou de um templo, o que isso realmente significa para a gente hoje? Exato. Onde e como essa conexão com o divino pode acontecer em nossas vidas, bem longe dos palcos religiosos e das tradições formais? Talvez a resposta esteja no meio da nossa rotina, nas nossas próprias sedes e desesperos.